Então galera, é o seguinte, se vocês gostaram do vídeo, por favor deem um joinha, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e muito obrigada por terem tido paciência de me assistir mais uma vez. Mas, peraí, já tô dando tchau? Esse vídeo nem começou ainda! Calma gente, eu sou doida, mas nem tanto. Fiz isso, comecei o vídeo de trás pra frente, do jeito que começa o livro que eu vou contar pra vocês hoje. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Galera, eu li esse livro na época da escola. Lembro que eu gostei de ter lido naquela época, mas acho que aproveitei ainda mais hoje, porque eu consegui entender um pouco mais da verdadeira história de Brás Cubas. Naquela época talvez eu tenha dado uma risada ou duas, mas dessa vez eu ri do começo ao fim. O livro começa justamente na morte do Brás Cubas, aos 64 anos de idade, por uma pneumonia. Pneumonia no documento de óbito dele, na certidão de óbito. Mas, segundo ele acabou morrendo por uma ideia fixa, que era criar um emplasto anti-hipocondríaco. Galera, meu Deus, ele devia ter criado esse emplasto e ajudar uma boa quantidade de pessoas, inclusive eu. O grande ponto da história é a gente refletir o modo como nós levamos as nossas próprias vidas. Porque Brás Cubas vai ter milhões de ideias geniais e vai querer ser ministro, vai querer criar esse emplasto anti-hipocondríaco e acaba não fazendo nada. Ele fala, tem ideias mirabolantes, mas na hora de fazer ele realmente não conseguiu fazer nada. No começo, ao falar da morte, ele vai citar duas mulheres, Virgília e a irmã dele, Sabina. Mais adiante a gente vai conhecer um pouco mais da Virgília, que é o grande amor da vida de Brás Cubas. Mas até chegar lá, tem uma outra pessoa também muito importante na história, chamada Marcela. Brás Cubas nasceu nessa família abastada, foi super mimado. E ao longo da vida, ele foi conhecendo várias mulheres, mas só se apaixonou por uma mulher, que era uma chamada mulher da vida naquela época, chamada Marcela, e ele a comprava com várias joias e vários presentes, até o momento em que o pai dele descobriu que ele estava roubando dinheiro da família para presentear Marcela. Foi nesse momento que eles fizeram uma intervenção e mandaram Brás Cubas para estudar em Coimbra, lá em Portugal. Foi aí que ele se afastou de Marcela, continuou vivendo na vida de boemia dele, aproveitou, torrou dinheiro e, segundo ele, acabou voltando com um diploma, mas sem muito conhecimento. Brás Cubas volta para o Brasil quando recebe uma carta do pai avisando que a mãe dele está muito doente. Ao chegar no Brasil, o pai dele o coloca contra a parede, força, de certa forma, Brás Cubas a se casar e a se tornar deputado. O pai dele já havia arranjado, dado um jeitinho dele se casar com Virgília, a filha de um político muito importante. E a princípio, Brás e Virgília nem se gostam tanto assim. É só depois que ela se casa com um político chamado Lobo Neves que os dois se apaixonam de verdade. Essa história vai render muito pano pra manga e só lendo pra vocês se encantarem com o casal. Você fica torcendo, mas não vou contar como acaba, porque senão vou dar alerta de spoiler, né, gente? Por favor. Dois pontos que eu preciso tocar ao falar desse livro são a intertextualidade e a metalinguagem. Ao longo do livro, Brás Cubas vai citar várias outras obras de Shakespeare, a própria Bíblia, vai se comparar com vários outros personagens. A metalinguagem funciona no seguinte sentido: ao longo do livro, ele vai conversar não só com ele, mas com a gente também, que está lendo o livro. Vai falar mal da gente, vai falar mal do próprio livro e vai ter várias interrupções engraçadas que acabam cortando o clima do livro quando ele fica pesado. Uma relação que pode ser feita entre o livro e a atualidade são as redes sociais. Mas como assim? Em 1881 tinham redes sociais? Bom, de certa forma. Naquela época não existia internet, mas existiam vários momentos em que a sociedade se reunia, um para bisbilhotar a vida do outro, para falar mal dos outros, que hoje a gente tem as redes sociais. Não vai mais para uma ópera para observar a vida dos outros, certo? Basta entrar lá no celular, dar uma olhadinha no feed no Instagram, no crush, pois é, rapidinho a gente descobre, mas naquela época não, era mais complicado. As redes sociais daquela época era ir ao teatro, ver a ópera e assim dava pra ver toda a sociedade, ver todo mundo, saber quem tava ficando com quem tava casado com quem e falar mal de Deus e o mundo. Mas agora, papo sério, vamos voltar pro assunto Enem. Eu vou resolver aqui duas questões que eu achei no site do UOL, vou colocar o link aqui embaixo.
baseadas no livro. Eu vou ler as questões aqui no meu celular e se tudo der certo, vocês vão acompanhar essas questões aqui embaixo. A primeira questão é da FUVEST. O romance Memórias Póstumas de Brás Cubas publicou-se num momento significativo da literatura brasileira, tanto para a carreira de Machado de Assis como para o desenvolvimento da prosa no Brasil. Tornou-se um divisor de águas entre a prosa romântica e a realista naturalista, b. o romantismo e o cientificismo literário, c. os remanescentes clássicos e a necessidade de modernização, d. o espírito conservador e o espírito revolucionário, ou letra E, a prosa finissecular e a imposição renovadora da época. A resposta certa é a letra A. Marcou um período de transição entre a prosa romântica e a narrativa realista naturalista. Memórias Póstumas de Brás Cubas é considerado o primeiro livro do realismo no Brasil. Foi aquele que realmente deu um pontapé inicial ao movimento realista no Brasil. A segunda questão é de um outro link que eu também vou colocar aqui embaixo. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos, era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita na alternativa A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. D. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Ou letra E. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. A alternativa correta é a letra A, que fala das espinhas e das sardas, porque geralmente no romantismo há toda a visão idealizada do ser amado. Ninguém vai dizer que o ser amado tem espinha, ou que tem sarda, ou que tem algum defeito. Sempre tem realmente aquela visão como se fosse um ser superior. O ser amado era a pessoa mais bonita do mundo, era tipo o Brad Pitt, que não tem nenhum defeito, sabe? Por aí. Mas o realismo, ele vem para quebrar com isso. Justamente a palavra já diz, realismo, é mais realista. Então a alternativa correta é a letra A. Então é isso, galera, dessa vez é verdade, o vídeo tá acabando. Espero que vocês tenham gostado, que deem um joinha, que se inscrevam no canal. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. E se vocês quiserem sugerir algum livro, por favor, também coloquem aqui nos comentários, que eu vou adorar ler e contar um pouco mais pra vocês. É isso, obrigada e até a próxima!